Muito bem. Dando sequência ao segundo dia do nosso desafio, eu gostaria de lhes falar hoje sobre o princípio da boa-fé objetiva. Lembra que no primeiro dia eu falei que o contrato ele é regido por alguns princípios. O princípio da função social do contrato, da licitude. E o principal deles, se não o mais importante, é o princípio da boa-fé objetiva. Mas o que é isso? Boa fé objetiva parece uma coisa inalcançável? Não, é uma coisa bem simples. Aliás, trocando em miúdos, pode ser traduzido como um mero bom senso. A boa fé objetiva que rege os contratos, principalmente os contratos de empreendedores, que são os contratos inominados, quer dizer, aqueles abertos à modernidade, abertos à adaptação conforme se queira contratar bens e serviços, ele é regido por esse princípio. Então ele está contido lá no artigo 422 do Código Civil, que diz assim: os contratantes são obrigados a guardar, assim, na conclusão do contrato como na sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Então, traduzindo, o que é o princípio da boa-fé objetiva? Ela não se qualifica pelo estado de consciência do agente, de estar se comportando de acordo com o direito. Como a boa-fé é subjetiva, então é importante a gente fazer uma diferenciação. Boa-fé subjetiva está no campo metafísico, no campo das vontades, no campo ontológico, no campo das emoções. A boa-fé objetiva, ela pressupõe atos e passos concretos para que se demonstre um querer de dar certo o contrato. A boa-fé objetiva não diz respeito ao estado mental subjetivo do agente, mas sim ao seu comportamento em determinada relação jurídica de cooperação. O seu conteúdo consiste em um padrão de conduta, variando as suas exigências de acordo com o tipo da relação entre as partes. Então, são passos, são condutas em que o contratante ou contratado dá em direção ao sucesso do contrato. Ele não fica apenas no campo da vontade, no campo das ideias, mas ele se traduz em passos concretos para que o contrato dê certo, tanto na fase tratativa quanto na fase efetiva de assinatura do contrato ou confecção. A boa-fé não cria deveres negativos, como não fazer, como a boa-fé subjetiva. Ela cria também deveres positivos, já que exige que as partes tudo façam para que o contrato seja cumprido conforme previsto. Então ela tem que demonstrar, através de provas concretas e condutas, de que ela fez tudo para o sucesso do contrato. Assim, o dever de simples abstenção de prejudicar, não vou prejudicar, como a questão da boa-fé subjetiva se transforma na boa-fé objetiva de cooperar. Então, uma palavrinha mágica chama cooperação. A boa-fé objetiva se traduz em cooperação objetiva em passos concretos para que o contrato seja bem sucedido. O agente deve fazer o que estiver ao seu alcance para colaborar com tudo para que a outra parte obtenha o resultado previsto no contrato. A boa-fé serve como elemento interpretativo do contrato, como não trair a confiança depositada, dever de cooperação, correção, cuidado, segurança, sigilo. Veda que a conduta da parte entre em contradição com a conduta anterior, que se traduz no princípio latim venire contra factum probrium, quer dizer, se você deve estranhar quando uma parte sempre agiu nas tratativas de uma forma e de repente ela age de outra forma, contrariando todo o seu comportamento anterior. Isso já é um indício de quebra do princípio da boa-fé objetiva. Ela proíbe comportamentos contra a dignidade humana e a proibição da invocação de uma cláusula que a própria parte tenha violado, que é o tu quoque, tu também. Quer dizer, a boa-fé objetiva, ela é traduzida em passos concretos de cooperação
para que ambas as partes possam levar a efeito com um sucesso completo o contrato a que elas estão submetidas. Uma dica muito importante: isso não pode ficar apenas no campo das ideias subjetivas, isso tem que se traduzir em ações práticas, concretas, como, por exemplo, e-mails, troca de mensagens, reuniões com testemunhas, enfim, coisas concretas que demonstrem um real interesse de ambas as partes, ou de uma parte, em ter a boa fé de cooperação para levar ao efeito o contrato. Tá bom? Meu nome é Paulo Direito, Paulo Viana, me segue direito.